Oi pessoal, sejam bem-vindos à sétima videoaula de eletricidade experimental e nessa videoaula nós vamos falar sobre circuitos em paralelo. Primeiramente, a gente viu em série, que seria quando o resistor ele está bem do ladinho um do outro, por exemplo, tem um resistor aqui e tem outro resistor, eles estão do ladinho um do outro. Mas olha nesse caso daqui, ó, eles não estão necessariamente um do lado do outro, um conectado bem assim no outro. É como se esse tivesse conectado nesse aqui, ó, e ao mesmo tempo, nesse ao mesmo tempo, ele estivesse conectado nos dois paralelamente. Aí que tá. Primeiro de tudo, a gente tem que saber reconhecer antes de qualquer coisa. Vamos saber reconhecer quando que um circuito, quando que um resistor ele está em paralelo com o outro, ou quando um ramo está em paralelo com o outro. Seria o que? É, se se a gente vir por um terminal aqui, ó, a gente conseguir conectar de um lado e conseguir conectar do lado oposto também, eles estão em paralelo. Olha isso daqui, ó. Vindo aqui, ó, desse lado aqui, a gente chega de um lado nesse resistor daqui, ó. E vindo do outro lado, a gente também consegue conectar no outro lado. Ou seja, eles estão conectados de duas formas diferentes, tá vendo? Dos dois terminais. Tanto no positivo quanto no negativo. Aqui não tá mostrando qual que é o positivo e qual que é o negativo. Só que a gente tá vendo aqui, ó, que ele consegue conectar de um lado e do outro. Ou seja, esses dois resistores aqui, ó, eles são em paralelo. E vamos ver desse lado daqui, ó. Vou até fazer de azul aqui, ó. A gente vindo aqui, a gente consegue conectar em um terminal. E vindo aqui na parte de baixo, a gente consegue conectar em outro terminal. Olha aqui, ó. Ou seja, esse e esse, eles também estão em paralelo. Agora, a gente já descobriu então que os três estão em paralelo. Mas como que a gente faz? Para encontrar um único resistor, a gente conseguir fundir esses três. Que nem lá em série, a gente viu que quando tem um do ladinho do outro, a gente pode literalmente somar eles para grudar no só. Ah, mas em paralelo, isso não acontece. A gente não pode somar os três. A gente não poderia falar, ah, eu vou substituir esses três aqui, ó. Por ter um de 3, ter um de 3, ter um de 6. Eu vou juntar tudo e vai virar um de 12. Aí tá errado. Aí não pode, porque o que acontece? Aí a fórmula já é diferente. A fórmula para a gente juntar, em série, era qual? A resistor total ou resistor equivalente, a gente juntar tudo num só. Ele é o que? A soma do primeiro com o segundo, com o terceiro e assim vai, até a gente somar todos. Só que a fórmula para juntar resistores em paralelo, ela já é diferente. Ela é essa fórmula daqui, ó. 1 sobre resistor total é igual a 1 sobre primeiro resistor mais 1 sobre o segundo resistor. Tá vendo? É literalmente o contrário das resistências. É o inverso das resistências. A gente vai pegar a fração e inverter elas. E a gente vai até somar todos. Ou seja, vai ficar um negócio meio estranho, né? Mas de onde que vem essa fórmula? Só pra gente entender, a gente não precisa, a gente não vai necessariamente usar isso. Só que 1 sobre resistência é literalmente a condutância. O que é a condutância? É a letra G. É o quanto que o material, o quanto que ele consegue conduzir energia. Aqui, ó, quanto menor for a resistência, quer dizer que ele consegue passar mais energia nele, porque a resistência é menor. Quanto maior for a resistência, menor é a condutância. Então, a verdade é o que? Condutância total é a soma de todas as outras condutâncias. Mas na prática a gente quase não vai usar isso. Fica mais para curiosidade, a gente entender de onde que vem essa fórmula. Então, é... Então vamos ver aqui, ó, como que ficaria. Eu quero a resistência total. Como que ficaria nesse caso daqui, então? Ficaria 1 sobre a resistência total é igual a 1 sobre... Qual que é a primeira resistência? 3. Então, 1 sobre 3 mais 1 sobre a segunda resistência, esse 3 aqui, mais 1 sobre 6. Cuidado aqui, pra gente não talvez se confundir e pensar, 3 mais 3 mais 3, isso tudo vai dar 1 sobre 12. Aí não é assim que funciona. Ela não dá 1 sobre 12. Vamos fazer aqui, ó, juntos na calculadora, pra gente ver quanto que vai dar cada um desses valores aqui, ó. Então, 1 sobre 3
0, um monte de 3. Então eu vou colocar só 0,333. Esse aqui então, 0,333, né? E 1 sobre 6. Ele vai dar também uma dízima, né? Aí, ó. 1 sobre 1 e um monte de 0,1 e um monte de 6. Beleza. Então, se a gente somar tudo isso daqui, ó. Se a gente somar tudo isso daqui, a gente vai ter o quê? 33 mais 0,333 mais 0,1666. A gente vai ter esse valor daqui, ó. Esse valor daqui, ele é o quê? Aqui, ó. 1 sobre resistência é isso daqui, ó. Eu tô o quê? Eu calculei isso daqui, cheguei nisso aqui. Eu calculei essa outra fração, cheguei nisso. Calculei essa outra fração e cheguei nessa daqui, ó. Então, 1 sobre resistência, a total, a que a gente quer, é equivalente. Ele é o quê? 0,8326. Então, olha aqui que coisa que ruim aqui ficou aqui pra gente. A gente tem o inverso da resistência. A gente não quer o inverso. A gente quer o quê? A resistência. Então, o que a gente pode fazer? Vamos considerar que isso daqui, ó, ela é uma fração também, ó. Vamos inverter isso aqui, ó. Vamos considerar que isso aqui também é uma fração e a gente vai fazer o quê? Vamos inverter essa fração, inverter essa fração. Vamos inverter os dois lados da igualdade. Invertendo 1 sobre resistência, a gente vai ter o quê? Resistência sobre 1. Aí, ó, eu inverti a fração. Invertendo essa fração daqui, a gente vai ter o quê? 1 sobre 0,8326. Eu vou ter isso aqui então. Ou seja, olha aqui, ó, que beleza. Agora eu já vou ter o valor da resistência mesmo. Basta eu fazer o quê? 1 dividido por esse valor daqui. 1 dividido por 0,8326. Que vai dar quanto? 1,2 e um monte de número aqui, né? No caso, ele vai dar 1,2 certinho, né? É porque aqui ele deu esse número daqui por causa dos arredondamentos que a gente fez e tudo mais. Eu já vou mostrar uma forma mais prática a gente fazer isso. Aí então, a gente chegou no quê? No 1,2. Aqui por causa das aproximações a gente chegou em quase 1,2, né? Mas e se eu quiser calcular direto? Eu quero, por exemplo, eu tenho uma calculadora e eu quero fazer tudo direto. O que a gente pode fazer? O que a gente fez aqui, ó? A gente colocou dividido por 1 para a gente ter uma fração e inverter as duas frações. Ficou 1 dividido por isso aqui, não é? E se logo no início aqui, ó, a gente fingir que isso daqui é uma fração gigante? Vamos aqui, ó, ver como que ficaria isso, se a gente quer fazer direto. Vamos supor que isso aqui, ó, é uma fração gigante. Eu não posso inverter cada uma das frações e achar que vai dar certo. O que eu tenho que fazer? Vamos supor que isso aqui é uma única fração literalmente gigante, tá vendo? Ó? Tudo isso aqui é sobre 1, ó. Uma fração formada por várias frações pequenas. Agora vamos inverter tudo isso aqui, que nem a gente tinha invertido lá. Vamos inverter essa daqui e inverter essa fração daqui, ó. O que a gente vai ter? Que resistência total é igual a 1 dividido por tudo isso daqui. 1 sobre isso aqui mais 1 sobre isso aqui mais 1 sobre isso aqui, ó. Aí, ó, agora a gente tem realmente o valor da resistência. Aí, ó, a gente pegou essa fração daqui, inverteu ela, e pegou essa fração gigante daqui, inverteu ela. Agora, se a gente fazer essa conta daqui, a gente vai chegar realmente no valor direto da resistência total. Então, vamos fazer aqui na calculadora, pra gente ver como que vai ficar isso aqui, ó. 1 dividido por tudo isso daqui, ó. 1 dividido por 3, mais 1 dividido por 3, mais 1 dividido por 6. Fecha. Aí, ó. No caso, não esse aqui é o resultado, ó. 1 dividido por a soma de todas as frações. Isso daqui vai dar quanto? 1,2, né? Exatamente o que a gente tinha chegado lá embaixo. Daí, ó. 1,2. O que é esse 1,2 aqui? É a resistência equivalente. Ou seja, se eu apagar tudo isso aqui, eu posso substituir por 1,2, que vai dar tecnicamente um circuito equivalente, o mesmo circuito? Exatamente. Aqui, ó. Se eu fazer aqui embaixo, eu quero fazer com resistor só, eu posso fazer algo parecido com isso aqui, ó. Aqui ficou, tá meio torto, né? Eu posso fazer algo parecido com isso daqui, ó.
1,2 ohms. Que vai dar no quê? Vai dar um circuito equivalente. Só que olha aqui, ó, por que eu acharia esse circuito equivalente? Pelo mesmo motivo lá do insere, que é o que? A gente precisa de um único resistor equivalente para a gente aplicar na fórmula da primeira lei de Ohm, que é essa aqui, ó. V é igual R vezes I. No caso aqui, ó, a gente tem 3 resistências, então qual resistência que a gente colocaria no R? A gente não tem uma só para colocar. A gente tem que juntar todos, então, em uma só, fazer uma fusão, para a gente ter uma única resistência e poder colocar na fórmula. Então vamos ver aqui, ó, qual que é a corrente a partir disso aqui. 8 é igual a, qual que é a resistência? 1,2 vezes I. Tô passando esse 1,2 que está multiplicando. Dividindo, a gente tem o quê? Que I é igual a 8 dividido por 1,2. Que vai dar, aqui ó, 1 dividido por 1,2. Vai dar esse valor daqui, ó. Tem um valor quebrado, né? Só que isso daqui é o que? É aproximadamente, no caso, né? E que é aproximadamente a corrente que está passando. Então a corrente que está passando aqui, ó, esse I daqui, ele é o que? 6,666 ampere. Aí, ó. Então, é isso. Tecnicamente, a lógica é parecida com circuitos em série. O que muda seria mais a forma que a gente calcula a resistência total ou a resistência equivalente. Aí, de resto, tudo fica igual. A gente vai juntar num só para a gente tentar descobrir qual que é a corrente que está passando aqui. E é isso. Só que uma coisa que é muito importante nos circuitos em paralelo. Nos circuitos em série, a gente viu que o que? Quando, vamos supor que tem uma fonte de tensão aqui, tem um resistor, tem outro resistor. Aí o que acontece? A tensão que ela tá passando aqui, ó, a tensão ela tá passando aqui, tipo, a tensão desse nó daqui, ó, quando ela vem pra cá, ela cai, ela fica menor. Então, por exemplo, se tá passando 8 aqui tá passando um número menor do que 8, tipo, por exemplo, 6. Aí depois, aqui continua passando um número menor ainda, 4, porque é como se os resistores estivessem consumindo uma tensão assim. Aí então, a tensão ela vai mudando, só que a corrente permanece a mesma nos circuitos em série. Só que nos circuitos em paralelo é o contrário. A corrente que se divide, a corrente que muda, mas a corrente que muda, só que a tensão ela é a mesma aqui, ó. Por exemplo, tem 8 volts, ou seja, tá vindo 8 volts para cá, tá vindo 8 volts para cá e também 8 volts para cá, ó. Tá vindo 8 volts para todos esses daqui. Mas aí no caso, a corrente que ela se divide. Lembra daquele exemplo que eu tinha dado lá no comecinho? Que era como se a tensão ela fosse a força que está empurrando uma água, por exemplo, que está empurrando água. Aí quanto mais água está passando, assim, ó, tipo a correnteza de um rio, essa é a corrente. Ou seja, a quantidade de litros que passa seria basicamente a nossa corrente, quantidade de litros por segundo. Aí aqui, ó, você concorda comigo que, vamos supor que isso aqui é litro. Se tá passando 6 litros aqui, ó, nesse cano daqui, ó. Aí, esses 6 litros tem que vir um pouco por aqui, ó. Vamos supor que vem, tipo, 2 pra cá, depois 2 pra cá e 2 pra cá, ó. E a quantidade de litros eles dividiram. Se tá passando 6 litros pra cá, vem 2 de um lado, 2 do outro, 2 do outro. E depois de um tempo, eles tudo vão se encontrar daqui, ó. E vai voltar a ser 6 litros aqui, ó. Que tá passando por aqui, ó. Ou seja, ela vai se dividir em cada um desses pedaços daqui. Só que depois, quando ela se juntar, vai ser 6, no caso do exemplo, 6 litros. Mas a prática é 6 amperes que tá. Ela vai se dividir, vai se juntar e vai voltar a ser os 6,666 amperes. Aí, como que a gente faz pra gente calcular quanto que tá aqui, ó? No caso aqui, o quanto que passa em cada um desses resistores aqui, fica até aqui bem fácil.
Porque o que acontece? A gente pode usar a própria lei de Ohm para isso aqui. Vamos fazer de azul aqui, ó. R é igual, V é igual R vezes I. Eu sei que o quê? Eu quero descobrir então qual que é a corrente que está passando nesse resistor daqui, ó. O que que eu sei? Ele tem 3 ohms e está entrando uma tensão de 8 volts, ou seja, 8 volts e ele tem 3 ohms. Beleza, então quer dizer que a corrente que está passando aqui, ó, é 8 dividido por 3. Peguei o 3 para ser dividido. Quanto que dá 8 dividido por 3? Vai dar também o dízimo, né? 2, um monte de 6. Então essa aqui é o que? A corrente que está passando aqui, ó. 2,666 amperes. E aqui, ó, aqui a resistência mesma também está passando 2,666 amperes aqui. E quanto que está passando aqui, ó? Vamos ver quanto que está passando aqui, ó. Vamos fazer até aqui em cima. V é igual R vezes I. A voltagem que está entrando lá é 8, ou a tensão, né? A resistência é 6. E a corrente a gente quer descobrir. Então vamos passar o 6 dividindo. O que vai dar pra gente 1, um monte de 3. 1,333 amperes. Aí, ó, quanto maior a resistência, menor é a corrente que está passando aqui, né? Olha aqui então, aqui está passando 2,666, aqui está passando 2,666 e aqui 1,333. Agora, olha aqui que interessante. Depois eles vão juntar aqui, ó, e vão se juntar todos em um só. Então concorda comigo que quando eles se juntarem, eles obrigatoriamente tem que ser esse valor daqui, ó. Porque aqui, eles não podem se perder, não pode deixar de existir uma corrente assim, uma parte da corrente, ou simplesmente a corrente aumentar quando ela se juntar. Ela tem que voltar a ser o mesmo valor. Então, quanto que a gente teria? Aqui, ó, 2,666 daqui, mais 2,666, mais 1,333, tem que dar justamente o nosso valor ali, ó. Aí, ó. No caso aqui ficou só com um dígito de diferença, né, que é arredondamento. Só que ele aqui, ó, deu exatamente o mesmo valor. Ou seja, quando eles se juntam aqui, ó, eles voltam a ser o mesmo valor, o que faz total sentido. Porque ela se divide, mas depois quando junta, eles voltam a ser um só. Aí volta a passar a corrente de 6,666 amperes aqui, ó. Volta a passar, depois ela volta aqui, se divide de novo e fica nesse círculo aqui. É isso aqui então, é a principal diferença entre circuitos paralelos em série seria justamente isso. Em série, o que se divide é a tensão que se modifica, ela que fica mudando, e a corrente é sempre a mesma. Só que circuitos em paralelo, aí já é o contrário. A tensão que entra em cada um desses aqui, ó, é a mesma, enquanto a corrente que é que se divide. Então, essa foi a nossa videoaula de circuitos em paralelo. Espero que tenha dado para entender tudo. Essa aqui já é uma parte um pouco mais chatinha, principalmente de se calcular, porque a gente fica obtendo números muito quebrados, né? Números quebrados, a fórmula ela já é meio estranha. Só que é uma dica, também outra dica seria o quê? Se a gente só tem dois resistores aqui, ó. Vamos supor que a gente só tem dois resistores. Aí, ó, vamos supor que a gente tem um circuito lá que a gente só tem dois resistores. Então a fórmula seria essa aqui, né? Porque a gente só tem dois para a gente calcular a resistência total. E se a gente... Vamos juntar isso aqui tudo em uma única fração. Porque aqui, ó, só tem duas frações, aí fica mais fácil da gente juntar tudo em uma só. O que que a gente pode fazer? Pra gente juntar duas frações na soma, a gente tem que ter o quê? O mesmo denominador. Então, vamos fazer o quê? Vamos multiplicar aqui em cima, ó. Aqui em cima, vamos multiplicar isso aqui por R2. Aqui embaixo por R2. E aqui, ó, vamos multiplicar aqui em cima por R1. E aqui embaixo por R1. Por que que eu vou fazer isso? Porque aqui, ó, multiplicando o denominador e o numerador pelo mesmo número, a gente não vai alterar o valor da fração.
Só que a gente aqui, ó, vai ter R1 vezes R2 e R1 vezes R2 no denominador das duas frações. Aí sim a gente vai poder juntar. Olha aqui então como que vai ficar, ó. 1 sobre resistência total é igual a R1, que a gente, R2 no caso, né, que a gente multiplicou, dividido por R1 vezes R2, mais R1 dividido por R1 vezes R2. Aí, ó, agora a gente tem o mesmo numerador, a gente pode juntar isso aqui tudo em uma única fração, que seria o quê? 1 sobre resistência total é igual a R2 mais R1 dividido pelo mesmo valor. Aí daqui, agora que a gente só tem uma fração, fica até mais fácil da gente fazer o quê? Se eu tenho uma fração aqui e uma fração aqui, e se eu inverter essa fração daqui, eu vou ter a resistência total, eu inverto essa daqui também do outro lado da igualdade. Eu inverto dos dois lados da igualdade. Eu vou ter aqui então, RT dividido por 1 é igual a, aí, ó, eu inverti essa fração daqui, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Ele aqui, ó, que beleza. Eu inverti os dois lados da igualdade e achei essa forma daqui, ó. Ou seja, se a gente só tem dois resistores, a gente pode fazer isso aqui que a gente calcula. É até mais fácil do que a gente ficar dividindo um pela monte de fração lá. Quando a gente só tem dois resistores, a gente pode usar essa simples fórmula daqui, ó, que fica mais fácil da gente fazer. Vamos supor aqui, ó, um exemplo bem rápido. Vamos supor que tem uma fonte de tensão, aí tem aqui, ó, um resistor aqui e um resistor aqui, ó. Eu quero achar a resistência equivalente, a resistência total. Aqui é o que? 2. Aqui tem 2 ohms. E aqui tem 3 ohms. Então, vamos achar a resistência equivalente aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui, tá meio feio, né? Aqui, ó. É coisa bem rápida, só para o vídeo não ficar muito longo. Então aqui, ó. Se eu tenho só dois resistores, eu posso fazer o quê? Multiplicação deles dividido pela soma deles. Então vamos ver aqui, ó. 2 vezes 3 dá 6. Dividido pela... Vou até escrever aqui, ó. Comparação. 6 dividido pela soma deles. Qual que é a soma deles? 2 mais 3? 5. 6 dividido por 5. Que vai dar também um número quebrado, né? Vai dar um número quebrado, só que ali aqui, ó. 1,2. O que? Essa resistência equivalente, ó. Não é bem mais fácil fazer assim? Multiplicação pela soma. Quando a gente só tem dois resistores. Só que se a gente tem três resistores para cima, aí é mais fácil a gente usar essa fórmula daqui, ó. Bom, então, esse foi o vídeo. Espero que tenha dado para entender tudo. E qualquer dúvida, pode postar aí nos comentários que eu vou estar tentando responder todo mundo. E até a próxima videoaula.